Boa noite. Para você que está chegando agora, você está chegando na aula inaugural do curso Cerâmica Módulo 1 do Estúdio Alcaru. Eu sou a Priscila Araújo de Paiva, ceramista, professora, pesquisadora, e eu estou propondo esse curso aqui no meu estúdio, que existe desde 2009 e já realizou muitos trabalhos de arte, muito nas artes gráficas também, e agora a gente está concentrado nas pesquisas de cerâmica. Então, a aula de hoje, ela é uma aula, ela foi pensada para eu apresentar para vocês a ideia do curso, né? O que vai ser esse curso, o programa do curso, ou seja, os temas que serão abordados e de que forma eu vou abordar esses temas, né, nesse curso, os temas, falar dos materiais e métodos, porque a gente está falando de um curso de cerâmica, então isso vai envolver uma série de materiais, instrumentos e procedimentos, práticas, procedimentos e processos, né, nos fazeres. A gente vai falar de técnica, ancestralidade, saberes cerâmicos, né, de um trabalho final, que é algo que eu pensei para o final do curso, dos objetivos do curso e do espaço e tempo do curso, tá? Então, eu vou começar aqui falando do programa do curso, que é o módulo 1, né? Primeiro, deixa eu falar da ideia do curso. Por que eu pensei em fazer esse curso? Eu tenho contato com a cerâmica, com a produção de cerâmica, desde a minha formação na Unesp, desde a graduação, que eu fiz no Instituto de Artes da Unesp, até a pós-graduação, né, que eu fiz alguns anos depois. A partir da pós-graduação, foi um momento realmente de eu me aprofundar nos saberes, me aproximar do fazer, né? Então, eu fui com esses anos, vamos dizer, acumulando esse conhecimento e agora eu me sinto apta para transmitir o que eu sei. Então, eu pensei em fazer inicialmente um curso direta com o fazer cerâmico, mas também para as pessoas que já fazem cerâmica e que pretendem, né, que desejam, vamos dizer assim, aprofundar os fazeres, né, principalmente as práticas de modelagem, porque é um curso que ele pensa nas práticas de modelagem. Né? Vocês vão ver, né, conforme eu for apresentando, que a gente vai estudar muitas técnicas, né, processos, práticas na cerâmica. Então, é interessante a gente ter isso em mente para iniciar esse papo aqui. Bom, os temas abordados vão ser o seguinte: a primeira coisa que a gente pensa, né, quando a gente está falando de cerâmica, ou pelo menos a gente deveria pensar, é assim, a gente está lidando com material, com uma matéria-prima, bom, com algo que vem da natureza, né? Com uma massa, né? Que a gente elabora a partir de elementos da natureza. E aí surge uma primeira questão básica, quando a gente está falando de cerâmica. A gente usa a argila ou a gente usa a massa cerâmica para fazer cerâmica? É uma primeira grande questão. Muita gente chama de argila, muita gente chama de massa, né? Não há um consenso. Mas é interessante a gente perceber que a argila é um termo, vamos dizer assim, popular. Então, ele é usado em muitos lugares. Muitas pessoas falam argila, estou fazendo minha peça de argila, tal. Né? Ninguém fala massa cerâmica, estou fazendo a minha peça com uma massa cerâmica, né? Mas se a gente for analisar cientificamente os materiais, o que a gente está usando, essa massa plástica, ela é uma massa, né? Ela não é só a argila. E por que eu estou dizendo isso? Porque a argila, ela é um dos elementos que a gente retira, que a gente, né, aproveita do barro, né, de um material que está ali imerso em muitos outros minerais, né, para a gente produzir uma massa que vai ser adequada para os nossos objetivos, para o objetivo de uma peça cerâmica que você pensou. Então,
Isso é muito importante, porque às vezes a gente ouve as pessoas falando argila, mas se a gente usar só argila para fazer uma peça, não vai dar certo, por vários motivos. Porque primeiro, você não sabe como que essa argila ela está relacionada com os outros minerais que estão com ela ali naquela pedra, naquela rocha, né? E segundo a geociência, é uma rocha feldspática, né, os cientistas dizem, ou seja, a argila ela surge dessa rocha, então ela está misturada com muitas outras coisas, elementos que são refratários, elementos que são fundentes. Então é muito difícil você pegar uma argila diretamente da natureza e você usar, porque pode acontecer e vai acontecer muitas coisas que você não previa, como rachaduras, entortar a peça, se ela for muito plástica, ela deforma. Então, todo ceramista, seja o ceramista urbano, seja o ceramista no interior, uma paneleira que faz panelas, eles vão preparar suas massas cerâmicas com elementos que são refratários, que a gente fala, ou seja, são elementos que vão tornar aquela massa, vamos dizer, resistente a um choque térmico, né? E também com elementos que são fundentes. Podem ser elementos do cotidiano, né, dessa ceramista e desse ceramista, como cinzas, como um chamote de uma que são pedrinhas que ele reciclou de uma cerâmica que ele não usa mais, não importa, né, não precisam necessariamente ser comprados esses elementos que vão ser agregados a essa massa, mas os ceramistas produzem as suas massas. Porque aí a pessoa vai fazer exatamente uma massa que seja para o objetivo que ela pensou naquela peça, entendeu? Isso por que que é importante? Porque para cada estrutura de peça, um tipo de massa é necessário. Então a gente vai ver isso logo mais. O que mais que a gente vai abordar no curso? Práticas, processos e procedimentos na cerâmica artesanal. Nós estamos falando de uma prática que é artesanal, que ela não é feita, em nível industrial, ela é feita artesanalmente, com uma série muito menor, feita, com as mãos, sobretudo com as mãos, com elementos que são fáceis e acessíveis para o artesão. Então a gente está falando de algo que o artesão domina todo o processo. Né? Ele domina os meios de produção e ele domina o conhecimento sobre aqueles meios de produção. Né? A gente está falando de processos assim muito profundos, inclusive, e muito complexos. Ciência pura. Cerâmica, eu sempre falo que a cerâmica ela é uma ciência realmente muito notável, sabe? Ancestral. Nunca a gente deve esquecer disso. É uma ciência ancestral. Né? E aí, dentro dessa ciência, a gente vai encontrar inúmeras representações e formas de procedimentos, de práticas com as massas cerâmicas e com a cerâmica. No mundo todo a gente encontra isso. Às vezes são práticas semelhantes, que a gente consegue ver uma semelhança, e outras não. Porque cada lugar, cada comunidade, cada região, ela tem as suas relações específicas com o meio ambiente. Aquela sociedade, aquela comunidade, ela tem relações específicas com o meio ambiente, né? Que ela está ali em relação. Então, a cerâmica vai expressar essas relações, né? A gente vai estudar isso também durante o curso. Dentro dessas práticas, procedimentos e processos, nós vamos estudar o quê? Técnicas de modelagem, como o beliscão, que a gente chama, que é o pinte, né? Já vou falar um pouco disso mais para frente. O acordelado, o paleteado, uso de cuias e abertura de placas. E também alguns outros procedimentos de acabamento e decoração, tá? Então aí, acabei de falar para vocês, é argila ou é massa cerâmica, né? Aqui está um exemplo de uma massa cerâmica que eu uso aqui no estúdio, né? No meu ateliê, e de algumas argilas que eu estou coletando e estudando elas. Eu estou
pesquisando essa essa questão da coleta, de preparação das argilas, como é que a gente prepara, né, a massa cerâmica a partir das argilas coletadas, é algo bem complexo que espero um dia poder dar um curso desse, né, para vocês, que é muito interessante, assim, é muito mais próximo do fazer cerâmico, né? Porque a gente domina essa questão da autenticidade e da identidade, vamos dizer assim, do trabalho, que é muito importante também para o trabalho do ceramista. Mas aí eu coloquei essa imagem para vocês verem a diferença. Atrás ali tem uma massa cerâmica, na frente algumas argilas que eu estou coletando. Elas não têm tanta diferença estética se a gente olhar assim na foto, mas você, ao manipular, né, esse material plástico, você percebe as diferenças, que elas são bem notáveis, assim. Então, aí estou mostrando uma parte de uma coleta de argila que eu fiz há pouco tempo, perto da minha casa, né? Então, olha lá, a gente vai no meio ambiente, a gente reconhece a paisagem, a gente reconhece a geografia, para saber onde que a gente vai buscar, né, essa argila. Aí a gente experimenta ela com um pouco de água, né, para ver se aquele barrinho ali ele tem alguma liga. A argila ela tem liga, ela é plástica, ela segura árvores, ela segura a estrutura do solo. Quando vocês veem uma falésia, por exemplo, ali tem argila. Lá como que para aquele paredão, entendeu? Então a gente vai identificando, né, essas reservas de argila, essas jazidas, assim, na base, né, da prática empírica mesmo, né? Sempre respeitando o ambiente, conversando com as plantas. A gente não pode nunca esquecer que a gente está chegando num lugar que tem muita vida, né? Então a gente tem que chegar sempre com muito respeito. Aí tá uma parte das rochas feldspáticas, né? Quer dizer, você vai lá, você tira uma parte dessa rocha, você leva para sua casa, né? Vai hidratar ela, ela vai passar por um processo de retirada de resíduos, a gente vai separar os resíduos, né? Para chegar nesse líquido, nessa argila líquida, depois de muitas etapas de peneira, sabe? Vai passando pelas peneiras até chegar em algo que a gente consegue modelar ali, né? Depois que ela perder bastante água, retirar água, para a gente poder fazer os testes preliminares. Esses testes preliminares são importantes porque a gente vai medir o quê? Contração da argila, a gente vai medir porosidade, né? Qual a plasticidade dela, para aí, a partir daí, a gente poder pensar em produzir uma massa cerâmica, né? E aí, chegou aqui na parte da estrutura. Opa! Na parte da estrutura. Cada estrutura pede um tipo de massa cerâmica. Se a gente vai fazer um torno, por exemplo, talvez não seja tão legal essa massa ter chamote, por exemplo, que são as pedrinhas pequenininhas, pedacinhos de argilas recicladas que a gente coloca, né? Que ela é um material refratário, ela dá estrutura. Por que que não é legal para o torno? Porque vai machucar a tua mão. Então, cada massa, a gente vai pensando ela para um tipo de peça que a gente vai produzir. Do lado aqui tem uma panela para fogo direto. Nessa panela, nesse tipo de peça, a gente já pode usar um chamote, por exemplo, para produzir uma massa mais adequada, que vai aguentar, que seja refratária, que vai aguentar esse choque térmico, né? Aqui essa imagem lindíssima, lindíssima, dessa mulher Wayana, né? É um povo que vive entre o Brasil, Suriname e a Guiana Francesa. Então ela está lá, olha que maravilha, uma panela de biju, ela está fazendo a tapioca. Essa panela requer uma massa específica também, né? Porque ela está indo no fogo direto. Então, é interessante a gente pensar nessas questões, né? Aqui é uma cerâmica Shipibo, né? Eu não falei de mim, desculpa, no final da aula eu falo um pouco de mim, mas assim, eu tenho uma pesquisa com os Shipibo, né?
nós estamos trabalhando em um projeto já faz mais de um ano, e eu tenho uma pesquisa na cerâmica de PIB, não só na questão material da cerâmica, né, mas nas relações, me interessa muito as relações que eles têm com o meio ambiente, como que essas relações vão derivar, né, no tipo de massa, no tipo de peça que eles escolhem fazer, nos grafismos, que está muito ligado à parte cosmológica, é, de cultivo de plantas, né? Então, é interessante aqui, por exemplo, ver a gente olhar nessa foto que eu fiz quando eu estive lá na aldeia, que é uma cerâmica que também possui uma massa própria, feita pelas mulheres, né? Uma massa que vai cinza, vai chamote, é uma massa assim, bem leve. Você vê que a cerâmica, depois de ser queimada, é uma cerâmica leve, sabe? Leve e ao mesmo tempo refratária. É incrível, assim. Então, é legal a gente pensar nessa questão também. É uma cerâmica que requer uma massa específica pela estrutura que ela demanda. Aqui eu trouxe uma imagem do trabalho da May Koffler, não sei se vocês conhecem, mas é esse trabalho incrível dela com porcelana, que já é um outro tipo de peça, já é outra estrutura, né? Porcelana é uma coisa finíssima, e a May, ela trabalha com essa questão translúcida, né, da luz que passa pela porcelana, então já é um outro tipo de massa também. E aí a gente passa para a parte da modelagem. Então a gente vai ver no curso algumas técnicas de modelagem para a gente subir uma peça. Existem infinitas técnicas de modelagem, gente. Cada região que você vai, seja na Ásia, na África, nas Américas, na Europa, você vai encontrar técnicas diferenciadas. Algumas técnicas se assemelham, né? Como é o caso do beliscão, né? Que a gente usa a ponta dos dedos, vocês vão aprender aqui para fazer. Aliás, todo ceramista usa essa técnica, né? E ela é uma técnica interessante para a gente entrar em contato com a argila, né? Para ir testando o tatear, sabe? Para você sentir a massa, porque essa questão de sentir a massa com os dedos, ela é primordial para você fazer uma peça com uma estrutura boa, entendeu? Para você fazer uma modelagem com um bom acabamento. Então, ela é uma técnica importante. O acordelado, o paleteado e o uso de cuias e abertura de placa. Então, por exemplo, a técnica do beliscão. Por que eu escolhi essa imagem? Essa imagem é um udu. Eu que fiz esse udu. É um instrumento musical. Você bate nele e sai som. É a forma mais básica para a gente começar a fazer cerâmica. Quer dizer, você vai fazer ali a sua bolinha, vai enfiar o dedão e vai começar a formar esse conco, né? Essa cuiazinha ali. Daí você pode ampliar essa peça em várias direções, transformando ela em outras coisas. Eu peguei essa porque ela estava bem representante desse momento que a gente inicia a produção da peça pelo beliscão, que é esse procedimento de colocar o dedão e ir abrindo a peça. Ali ainda ela tem uma técnica de decoração de esgrafito, que eu vou falar mais para frente, que a gente vai aprender aqui também. Aqui também, mais um exemplo de peça com técnica de beliscão, ou pitch pot, como dizem. Aqui peguei uma foto da Agustina Valera Rojas e do Oliver Agostinho, meus amigos queridos, para mostrar para vocês como que eles fazem o acordelado. O acordelado também é uma técnica que é usada em muitas partes do mundo. São os churritos, que eles chamam lá no Peru, churritos, porque lembram churros, né? Churritos. Então, o que a ceramista faz? Ela vai, olha lá, ela faz igual a Agostina está fazendo, ela faz o churrito, vai abrindo ele e depois faz uma cobrinha, vai subindo essa cobrinha, né?
E você pode fazer coisas fantásticas. Olha essas peças que o Oliver está fazendo, esse casal Shipibo que ele estava construindo com o acordelado, só com acordelado. Lá eles não têm nada, né, de torno, molde, nada disso. É mão, é cabaça, a espiga de milho, são só instrumentos bem naturais, assim. Eu peguei essa foto também, sabe por quê, gente? Tem uma coisa interessante nessa foto. Atrás do Oliver, à direita, se vocês olharem aí, tem umas bolas grandes ali. Vocês estão vendo? Sabe o que é aquilo ali? Aquilo é argila. Aquilo é um estoque de argila que eles fazem no ateliê deles. Então, uma época do ano, as relações indígenas e as relações Shipibo com a cerâmica são muito diferentes das relações que a gente tem na cidade. Eles estão completamente ligados com o ambiente, com a vida da floresta, com as épocas, né, do fazer cerâmico, né, todo o processo, a cadeia operatória deles é dividida em épocas do ano, então existe uma época do ano específica para tirar argila, e aí eles armazenam, eles aproveitam essa época do ano que o rio está baixo também, porque eles tiram do fundo do rio, né, argila, e aí eles aproveitam para levar de canoa essas bolas, eles fazem essas bolas para secar e isso vira o estoque deles. Já é massa? Não, não é massa, tá? Isso é argila. Dessa, dessa matéria-prima aí, eles vão produzir a outra, que vai ser a massa cerâmica deles, tá? Então, vamos lá. Paleteado. Paleteado também é uma técnica de modelagem que ela aparece em alguns lugares do mundo, né? Por exemplo, o paleteado andino, que é muito notório na América do Sul, né? E que é o quê? É você fazer esses movimentos com palete de madeira em volta de um tronco, uma cuiazinha que você pode abrir, por exemplo, começar abrindo com o pinte, com o beliscão. Então, você pode abrir com o beliscão e continuar paleteando. Né? No Peru, eles têm a tradição de fazer o palete sentado, com os pés, usar com os pés também. Né? Muito legal. Na Ásia também existe o paleteado, só que o instrumento é um pouquinho diferente. Não sei se vocês já viram, eles têm uns instrumentos que são umas ferramentas, né? Que são mais arcadas, assim, mas elas têm uma superfície plana, então eles vão batendo. Na Coreia também se usa. É uma técnica que também a gente vai estudar. Esse é um trabalho meu que eu usei com a técnica do paleteado, aí tem outras técnicas de acabamento e decoração, né, que a gente vai estudar também, como o polimento, uso de engobes, é uma das coisas que a gente vai estudar durante o curso. Aqui. Então, vamos lá. Outra forma da gente modelar é utilizando cabaças. Cabaças ou outros objetos, né? Outros objetos que você possa colocar a massa cerâmica em cima dele e usar o paleteado ou usar as suas próprias mãos para você ir modelando aquele objeto, né? Então, a gente vai estudar isso a partir das cabaças aqui. Outra coisa que a gente vai estudar vai ser a abertura de placas, para quem gosta de fazer pratos, por exemplo, é uma técnica muito boa, muito legal, porque você consegue abrir placas rapidamente, né? E com o uso de alguns moldes de madeira, a gente pode ir cortando os pratos, ou mesmo com uma faquinha. É uma técnica muito legal que a gente vai aprender também, que usa só um rolo de macarrão, um tecido de algodão, e aí você vai abrir suas placas e finalizando os pratos nos dias, né, subsequentes. E aí dá para fazer umas coisas legais, assim, quer dizer, isso daí não tem esmalte, sabe? É uma queima de baixa temperatura. Obviamente, não é um prato muito bom para se usar como utilitário, porque, na verdade, ele não fica tão resistente.
A gente vai estudar um pouco essa questão da queima no curso, mas, assim, demanda um outro curso para a gente entender isso com mais profundidade, né? Mas é uma queima que ela não é tão resistente, mas, enfim, depende do uso que você vai fazer, né? Se não for uma coisa tão, que você vai ficar batendo os pratos, dá para usar, né? Vamos lá, técnicas de acabamento. Bom, as técnicas de acabamento que a gente vai estudar aqui vão ser polimento, brunido, brunido ancestral. Por quê? Porque essa técnica de brunir, de polir, ela é muito antiga, né? Ela existe em várias partes do mundo também, e a gente vai aprender como é que se faz isso. E ela é uma técnica interessante, gente, porque muita gente que fala assim, mas a peça não, ela fica permeável se a gente não passa esmalte. Não é bem assim, eu não concordo muito com isso, não. E eu tenho bastante prática com polimento há alguns anos, e eu uso peças aqui que foram muito bem polidas por fora e por dentro, e elas não vazam, gente. Agora, você pode também usar impermeabilizantes naturais. Existem muitos impermeabilizantes naturais que fazem a peça ficar impermeável, né? Os próprios Tibio, eles têm um impermeabilizante assim, né, que passam por dentro da peça, né? E aí você queima ela virada no fogo. Então aquilo forma uma espécie de um esmalte natural, esmalte vidrado, sei lá, natural, sabe, por dentro. A gente vai estudar o polimento, que é o que vai diminuir essa permeabilidade da peça. E a lixa com água, que é o lixa normal, lixar a peça, eu coloco com água porque é algo mais saudável para nós, né? Sempre lembrando que a cerâmica ela tem a questão do silicato, né? E o silicato, ele em forma de pó, ele se torna tóxico para nós. Isso até é uma doença celíaca. Então é sempre bom, se você estiver lixando, usar máscara ou lixar com água, que também diminui essa toxicidade do fazer, né, ali na prática. O acabamento rústico, que é você deixar a peça como você modelou, sem fazer polimento, sem nada, aí a gente já está falando de uma coisa mais artística, né, de um objetivo mais artístico, né, uma expressão mais artística. Aí tem um exemplo do brunido, do polimento. As pedras que a gente usa, que eu uso pelo menos, né, são essas pedras cristais mesmo, né? Mas cada lugar são pedras específicas dos lugares que os ceramistas usam, né? Tem a ver com o lugar onde o ceramista mora, vive, onde ele está localizado. Mas é isso, o efeito é esse. O que acontece com esse efeito é que ele não é um efeito que vai brilhar tanto depois da queima, né? Existem alguns segredos, algumas coisas para a gente manter um pouco mais esse brilho. Isso a gente vai falar durante o curso. Programa do curso, práticas, procedimentos e aí as técnicas de decoração. O que a gente vai estudar? Técnicas de decoração. Esgrafito, que é nada mais do que você retirar, né, a massa cerâmica ali e você criar um baixo relevo na peça. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Ou também vocês podem fazer esgrafito sobre os engobes. O que é o engobe? Que a gente também vai estudar, eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas já vou introduzir. O engobe é uma tinta natural que a gente faz usando argila e um agregador, não é agregador, mas um fixador, vamos dizer. O CMC é o mais usado, né? Que é uma matéria orgânica, né? Na verdade, se usa na culinária também, e ele vai servir para grudar o engobe na peça. Tem gente que mistura mais coisas, né? Enfim, eu sempre usei só a argila com CMC e uma bela brunida, um polimento no final, fica que parece que você usou vidrado. Mas é um pouco diferente, obviamente, não tem aquele brilho, né, do vidrado. A gente vai aprender, então, a pintura com os engobes e pincel, e aí eu coloquei o uso de stencil, máscara e carimbos.
Então, aqui um exemplo de esgrafito. Vocês já viram a cerâmica marajoara, que tem em Belém do Pará? Ela é uma cerâmica muito notória, assim, pelo esgrafito. É uma cerâmica ancestral, né? Arqueológica, tem uma história incrível, assim, nas Américas, né? E uma das técnicas que eles usam muito é o esgrafito, que é isso de tirar, né, o engobe ali e boa parte da massa, né, para fazer esses desenhos próprios da região, né? Aqui uma peça também minha que só para mostrar para vocês como que funcionam os engobes. Essa peça é feita só com engobe, não está queimada, é bom, né? Falar, porque tem gente que olha e acha que ela está queimada, ela não está queimada aí, tá? Mas eu quis mostrar bem assim mesmo, para vocês verem como que é o engobe. Eu passei com pincel, usei pincel para passar esse engobe, tá? E olha que efeito legal que dá para a gente produzir na peça. Só com argila, gente. Só tem argila aí. Não tem nada de vidrado, nada. É só argila. Então, é uma possibilidade de pintura natural, né? Utilizando só as argilas que a gente vai aprender também para fazer a decoração. Aqui um exemplo de carimbo. Também é uma peça que eu fiz faz alguns anos, assim, é uma experiência, na verdade, mas é interessante, né, para a gente ver. Por exemplo, o esgrafito, eu utilizei esgrafito para fazer esse carimbo, né? Eu retirei a argila ali, ó, para fazer esse baixo relevo. E aí você forma um carimbo que você pode usar tanto em tecidos, né, se você quiser depois, quanto para marcar a própria argila, né, para fazer as suas decorações ali na peça que você vai produzir de cerâmica. Bom, essa é uma parte muito importante da aula. Vamos lá. Isso aqui é algo que eu acho que a gente tem que ter muita atenção quando a gente está fazendo cerâmica. A gente nunca pode esquecer que a cerâmica ela é um saber ancestral. É um saber e uma tecnologia também que ela vem dos povos mais antigos, né? Em várias regiões do mundo. E dentro desses saberes, vamos dizer assim, a gente encontra muitas histórias, muitas narrativas dos lugares, das relações das pessoas com os lugares, das relações sociais, de como foi o início da agricultura, porque a cerâmica ela está muito ligada às práticas agrícolas quando ela surge na história. Então a gente não pode deixar nunca de ter isso em mente, porque senão a gente também vai deixando para trás toda uma relação cosmológica, né, com os materiais, com os lugares onde a gente está indo lá, que seja para ver um ceramista, ou para apreciar uma cerâmica, ou para retirar uma argila. Então, essas relações elas são muito sensíveis para esses povos. Por isso que a gente tem que ter sempre muito respeito, sabe, com a cerâmica, assim, senão ela vira plástico. E a cerâmica não é plástico. A cerâmica, inclusive, ela é um produto extremamente um produto, né? Mas ela é uma expressão, vamos dizer assim, de saberes que ela é sustentável. Há quem questione isso, mas eu acho bobagem, porque ela é sustentável. Há quem questione isso, mas eu acho bobagem, porque do início ao fim da cadeia operatória da cerâmica, a cerâmica pode ser reciclada. Do início ao fim da cadeia operatória. Aí a pessoa pode falar: ah, mas e o esmalte? O esmalte também pode ser reciclado. Então, não tem por que a gente achar que a cerâmica não é sustentável. O que não é sustentável é plástico. Plástico, para ele degradar, para a gente conseguir reutilizar, é muito difícil. Então, eu acho que a cerâmica, como prática de produção, seja de peças utilitárias ou de esculturas, ela é uma prática que pode ser sustentável. Não é que ela é sustentável, ela pode ser sustentável. Isso a gente vai falar lá no curso, eu acho que é uma parte importante.
importante da gente discutir, debater os seus processos que vão tornar os seus processos mais sustentáveis. E isso é muito importante, gente. Por quê? Porque a argila é finita, gente. Ela acaba, entendeu? E a gente pensar nisso é algo muito importante nos dias de hoje. Sempre foi. Mas a gente está vivendo, né, uma crise climática, a gente vive transformações no meio ambiente. Eu tenho certeza que todos nós sentem isso, né? Que não podem ser negligenciadas. Então, quanto mais a gente adotar práticas sustentáveis nos nossos fazeres, a gente vai estar contribuindo para que haja uma diminuição, vamos dizer, não diminuição, mas a gente vai conter um pouco essa destruição ambiental. E os povos indígenas, eles sempre estiveram muito a par dessa discussão. Para eles, isso é óbvio, porque eles se relacionam de uma forma extremamente íntima com o meio ambiente. Mas quando a gente passa para a prática cerâmica no meio urbano, essa história muda muito. Inclusive porque, para começar, nem todo ceramista, por exemplo, produz a sua massa cerâmica, né? Grande parte dos ceramista vai comprar as suas massas cerâmicas, vai comprar as suas ferramentas, vai... Então, as relações muito diferentes. É importante a gente pensar nisso. Durante o curso, eu vou falar um pouco das histórias indígenas e narrativas de origem. Eu coloquei aí o exemplo do Levi-Strauss, que eu acho ele uma super referência, né? O antropólogo Levi-Strauss, quando a gente fala de histórias indígenas. E esse livro é muito interessante dele, que ele vai narrar muitos mitos de origem nas Américas, e muitos deles relacionados com a cerâmica e os ciúmes, as relações de ciúmes que estão ali implicadas nas narrativas de origem. É muito interessante, eu recomendo para vocês essa leitura. E a gente não pode esquecer disso. O que a arqueologia fala para nós? O que ela fala para nós da cerâmica? Quando que surgiu a cerâmica? Quantos anos tem a cerâmica? Bom, a cerâmica ela vem do período neolítico, final do neolítico, ou seja, 9.000 anos antes do presente, 7.000 anos antes de Cristo, se vocês preferirem. Ela é muito antiga, né? Muito antiga, quer dizer, é uma tecnologia, um saber que foi se aprimorando, né? Ao longo da história e se modificando também muito. Então, a gente está falando de práticas que revolucionaram a humanidade, sabe? A prática cerâmica, ela revolucionou a humanidade, gente, porque ela surge no momento que começam a aparecer as primeiras comunidades agrícolas. E ela está estritamente ligada às culturas agrícolas, à produção agrícola e também, sobretudo, à melhora, vamos dizer, na qualidade de vida. Porque a cerâmica ela vai servir para quê? Né? A princípio, ela vai servir para carregar líquido, armazenar líquidos, guardar sementes, cozinhar, né, um alimento ali. Então, ela vai melhorando a qualidade de vida, né, das sociedades que produziam cerâmica. Além disso, ela serve como um livro, ela serve como uma linguagem, porque ela vai registrar todas as relações que um certo povo tem, relações cosmológicas, né, daquele povo com o lugar, com os ancestrais, com as transformações que acontecem dentro das aldeias. Então, ela é, assim, um saber que eu diria que, sei lá, eu não sei o que seria da gente sem a cerâmica, gente, sério mesmo. Porque ela foi desenvolvendo, assim, sabe? Desenvolvendo não, mas ela foi envolvendo as comunidades de uma forma, né, ali as pessoas, que muitas coisas derivaram disso, muitas coisas boas, né, até os dias de hoje. E a gente vai estudar isso também durante o curso. Em torno, gente, que a gente senta ali naquela maquininha que gira, que a gente chama de torno, o torno é muito antigo. Tem gente que acha que o torno é moderno. Não, gente, não.
Não, o torno ele é muito antigo, existem datações de 5.000 anos antes do presente na Mesopotâmia, por exemplo. Então, na Coreia, muito antigo, sabe. Então, assim, a gente vê realmente que foi uma descoberta ali, né, um alvorecer da ciência dos povos que tem uma relação muito íntima com os lugares, com, o que a gente chama de matéria-prima, né, e com a própria sociedade, né, porque a cerâmica ela movimenta muitas coisas na sociedade. E então, eu acho que assim, essa parte serve para a gente nunca esquecer que a cerâmica ela é indígena, né, no mundo, ela é antiga, ela é ancestral, ela é indígena, e que nós somos o quê? Herdeiros, né, dessas tradições mais antigas e, portanto, é interessante que a gente tenha respeito, que a gente pense também nessas relações do passado, né, porque é uma herança das mais ricas que a humanidade tem. E aí, tem essa peça maravilhosa dessa mulher tipo Conibo subindo, ela com o acordelado, com aquelas cobrinhas que eu mostrei para vocês no início, né, e é uma coisa de louco, né, gente. Olha o tamanho dessa peça, é só a parte de baixo. Então, realmente é uma ciência, a gente tem que realmente, assim, elevar essas mulheres que desenvolveram, que criaram e que agregaram esses saberes, né, em torno das comunidades, porque é muito lindo, além de ser muito bonito, realmente é uma tecnologia que transformou, né, o mundo. Trabalho final. Eu pensei num trabalho final para esse curso, a gente fazer uma série de peças, né, modeladas com as técnicas e com acabamento e a decoração que a gente vai estudar aqui. E ao final a gente vai fazer uma queima de baixa temperatura, né, que é uma queima, a gente considera, vamos dizer assim, a baixa e média temperatura até 1.200 graus, que é quando os cristais de quartzo começam a fundir. A partir de 1.200 a gente pode dizer que já é alta temperatura, e aí já seria o módulo 2 desse curso. Mas nesse curso a gente vai chegar até a baixa temperatura e a gente, ao final, vai analisar essas peças, né, questões técnicas mesmo, da queima de baixa temperatura. Questões como porosidade, resistência, cor, né? E outras questões que podem surgir ali nas nossas discussões, né? Quais são os objetivos desse curso, gente? Objetivos desse curso: compartilhar conteúdo prático e teórico sobre cerâmica, produzir com os alunos uma série de peças, pequenas esculturas, copos, pratos, colheres e coador de café. Eu tive essa ideia pelo seguinte: por que que eu escolhi esse tipo de peça, peças utilitárias para trabalhar? Alguém pode questionar: "Ai, mas você vai queimar em baixa temperatura, por que que você escolheu isso?". Porque são peças que a gente pode medir cientificamente ali, cada aluno vai poder olhar e vai falar: "Poxa, que interessante o quanto ela diminuiu de tamanho", ou como que se comporta essa massa quando eu abro ela numa placa, ou quando eu uso um beliscão, ou quando eu uso é uma forma da gente medir praticamente as alterações que acontecem nas massas e tirar conclusões mais objetivas desses tipos de peça. Se a gente faz uma peça muito escultórica e tudo bem também, a gente pode fazer algumas esculturas, mas eu acho mais difícil da gente medir ali: "Poxa, por que que essa peça aqui encolheu mais que essa?", né, alguém vai escolher uma massa diferente, por exemplo, uma escolhe terracota, a outra escolhe um outro tipo de massa ali. Mas olha só, a dela diminuiu mais. Então eu queria que a gente visse, observasse, analisasse peças que sejam geométricas, sabe, que esteja mais ligada realmente à geometria, porque aí fica fácil da gente ver qual é o comportamento dessa massa até a queima, de baixa temperatura. Tá? Mas isso pode ser discutido, mas a princípio eu acho que é sábio
Para quem está começando, principalmente para aqueles que estão iniciando, né, seus estudos na cerâmica, é interessante começar como os antigos começaram, pelas peças utilitárias. Iniciar, olha, introdução à queima de baixa temperatura, eu já falei, iniciar os alunos nos saberes cerâmicos, analisar a produção final pós-queima com a turma e analisar os aspectos técnicos das peças cozidas a baixa temperatura. Bom, espaço e tempo do curso. O curso vai acontecer no Estúdio Carrabu, no Butantã, que é o meu estúdio aqui. Eu sou coordenadora aqui do estúdio. E vão ser 10 aulas. É um curso relativamente intensivo, eu diria, vai. Eu ia falar longo, mas eu não acho que ele é longo, eu acho que é intensivo. Né? Vai ser uma aula por semana, de 3 horas, aqui no estúdio. Para vocês participarem desse curso, vocês precisam fazer um cadastro no Google. Tá? É só mediante esse cadastro que você vai entrar num grupo que a gente está lá já discutindo, falando coisas no WhatsApp. Então, eu sugiro para vocês, mesmo quem tiver um pouquinho em dúvida, faz o seu cadastro, eu vou adicionar você no grupo do WhatsApp, você vai receber conteúdo de cerâmica, vai receber mais informações sobre o curso. Lá, inclusive, a gente pode falar sobre formas de pagamento, coisas mais diferenciadas. Então, para você participar do curso, você faz o cadastro no Google, é um cadastro super seguro para vocês e para mim, tá? Esse é o link do cadastro, mas ele também está no link da bio do meu Instagram, do Instagram do Estúdio Carraru, tá? O Estúdio Carraru está no Instagram como @estúdio_Carraru. Tá aqui embaixo, ó, da página para vocês verem, tá? Em todas as redes sociais, na verdade, é só você escrever isso, estúdio underline Ocarraru, você vai encontrar a gente. Segue a gente para fortalecer, se cadastre nesse curso que ele vai ser muito legal. Eu estou com muita vontade de ensinar as coisas que eu sei. O estúdio é bem legal, mas não cabem tantas pessoas, então vão ser turmas pequenas, de até 5 pessoas. Eu sugeri 2 dias por semana, a princípio. A segunda-feira, no horário que vai das 10h30 a 1h30 da tarde, é, 10h30 a 1h30 da tarde, e na quarta-feira, no horário que a gente não decidiu, mas algumas pessoas já começaram a sugerir. Uma sugeriu 5 horas da tarde, eu achei bom. Então, tá aí um horário aberto, quarta-feira, 5 da tarde, 5h30, eu acho que era 5h30. A gente pode discutir essa questão do horário também no WhatsApp, na comunidade que a gente está. Por isso que eu insisto para que vocês façam um cadastro e entrem lá na comunidade. Inclusive porque a comunidade que eu montei no WhatsApp vai servir para a divulgação de outros cursos. Por exemplo, o curso de torno, que vai abrir em setembro. Aí o curso de torno vão ser aulas individuais, tá? Mas virão outros, por exemplo, de cerâmica sonora, que é mais uma especialidade minha. Eu quero dar um curso, darei, aliás, já tenho umas oficinas, mas eu quero dar um curso aqui no meu estúdio de cerâmica sonora. Vou convidar outros ceramistas para virem aqui, tá? O estúdio tem essa ideia, vamos dizer, de abrigar também outros artistas, para que haja uma circulação de saberes, né? Não que venha só do que eu estudei, mas que outras pessoas possam contribuir também com as suas pesquisas. Então, tudo isso a gente vai compartilhar no WhatsApp, tá bom? Se inscreva, não perca, vai ser legal. E assim, eu não sei quando eu vou abrir de novo esse curso, então aproveitem. É um curso presencial, gente. Um curso que está com valor bom e é presencial, tá bom? Entra no link lá no Instagram, na bio, que tem várias informações para vocês saberem mais. É isso, gente. Essa foi a primeira aula inaugural do curso Cerâmica Módulo 1, que vai começar em agosto, na semana que vem. Então, se agilizem, pensem direitinho se vocês querem participar, venham com a gente. Obrigada
pela audiência. Esse vídeo vai ficar no YouTube para que outras pessoas possam assistir e vocês, se quiserem assistir de novo também. E mão na massa.